Estamos de volta com o programa TV Câmara Entrevista, hoje falando sobre biocombustíveis. Estou recebendo aqui no estúdio o Dr. Levi Ezequiel de Oliveira, que vai falar um pouco mais sobre essa fonte de energia limpa e renovável. Levi, a gente estava falando agora nesse final do primeiro bloco sobre o preço dessas fontes, desses combustíveis fósseis, que teoricamente seriam mais... chegam mais fácil para a população, né? São mais baratos. É mais barato. Com o passar do tempo, ela vai acabar se esgotando, né? E acredito eu que esse preço deve aumentar, né? Vai chegar uma hora que vai ter um boom, então, desses biocombustíveis, que ele vai ultrapassar e essa tecnologia vai ser mais barata? Vai. Já existem previsões para algumas décadas já isso ser uma realidade. E, na verdade, no Brasil, por exemplo, já é uma realidade. Se você for no posto de gasolina hoje eu fui, o etanol está mais barato que a gasolina. Tá, compensa. Você tem aquela conta que você faz, você pega o preço do etanol e divide pela gasolina, se der abaixo de 0,7 já compensa colocar etanol. Então, é um biocombustível que já é uma realidade e é uma coisa muito positiva para o Brasil. E só falta o biodiesel entrar o biodiesel já é mais caro para você obter, né? Não é um processo mais que exige catalisador. Então você precisa de abaixar o preço do processo para poder baratear e competir com o diesel, porque infelizmente é assim que a gente os biocombustíveis competindo no mercado. Então, infelizmente, a gente não pensa, vou usar biocombustível porque eu sou ecológico. Não, todo mundo quer colocar o mais barato no carro e é o conforto que a sociedade moderna paga e está pagando alto hoje com a mudança climática, né? Mas é o conforto que eu ando de carro, todo mundo anda de carro, mas... Acaba utilizando a gasolina, acaba sendo mais barato, que é o mais né? barato. É o mais barato. A gente acabou falando isso da gasolina. Qual que é a diferença básica da gasolina para o diesel? Então, a diferença quando você tem o petróleo e vai fazer a destilação, né, fracionada, ele tem vários tamanhos de carbono, moléculas de carbono. Até de mais número de 40 carbonos, que são as frações de óleo pesado. A gasolina é uma fração mais leve, ele tem em média 5 carbonos. O diesel tem em média 12 carbonos, então são cadeias carbônicas maiores. Então são combustíveis diferentes. No motor a gasolina, né, ele só funciona a gasolina, você não pode colocar diesel, que ele não vai funcionar. E no diesel, né, cada combustível é utilizado com a adaptação do motor, né? Você tem um combustível diferente, então você tem a gasolina que tem moléculas de carbono menores, né, comparado com o diesel. E isso não há essa possibilidade, então, de eu parar meu carro no posto de gasolina e querer colocar o diesel no veículo, esse veículo nosso de passeio, né? Não pode. Você pode colocar o etanol. O etanol que já tem 2 carbonos e o motor já funciona. Mas você não pode misturar aí os combustíveis, né? Você tem vários tipos. Você tem até o de aviação, né, que é diferente, tem isso. Então, cada motor é desenhado para aceitar. O grande desafio, o etanol já não é um desafio, já é uma realidade. O grande desafio do biodiesel é justamente isso, você conseguir fazer um biodiesel que rode no motor sem ter nenhum problema, né? De entupimento de bico injetor, por exemplo, né? Então, você tem essa pesquisa, que é um material que tem uma estabilidade mais baixa. Então, como ele tem dupla ligação, então ele começa a formar gomo em alta temperatura e entope o bico injetor. No caso do biodiesel, ele é de fontes lipídicas, de óleos, né, vegetais, então ele tem esse problema. Então a gente a pesquisa nossa é para fazer o biodiesel para rodar sem fazer alteração no motor. Entendi. Porque aí é competitivo, né? Então essa, na verdade, seria o maior desafio, então, hoje, desse biodiesel. Do biodiesel. Alguns países, por exemplo, na Europa, como a Alemanha, usa 100% de biodiesel na frota de caminhões dele.
porque tem subsídio do governo. É um biocombustível que precisa do subsídio do governo, mas você tem geração de emprego também. É interessante. No Brasil, como a frota de caminhão é enorme, e você não tem tanto a demanda por biodiesel, a produção de biodiesel não cobre a demanda. Então a gente tem uma demanda muito grande. No Brasil, hoje, em 2014, já entrou o decreto que obriga a ter 7% de biodiesel em todo o diesel que é vendido. Todo diesel que é vendido num posto de gasolina, hoje tem 7% de biodiesel e 93% de diesel. É uma blend aqui. O nome para isso é uma blend. Então, por que não chega a 100%? Porque a gente não tem produção suficiente de óleo. E você acha que essa porcentagem ela tende a aumentar conforme o passar do tempo? Sim, e é o programa do governo, desde 2004. Ele tem essa intenção. No começo era o B2, que era 2% de biodiesel apenas. Depois subiu para o B5 e agora é o B7. Então ele vai subindo gradualmente, na proporção que o Brasil consegue produzir mais óleo. Por isso que é interessante você aproveitar outras fontes de matéria-primas para a produção de biodiesel, outras fontes de óleos. Então, no caso, já tem até pesquisa, já tem até produção por exemplo, com óleo de peixe, óleo de tilápia. Com óleo de peixe. Então é um material que seria descartado, não vale um centavo, não tem valor gastronômico, econômico nenhum. Você consegue fazer com um processo muito simples, fervura de água, acumular óleo e fazer o biodiesel. Então, o outro desafio é você aproveitar outras fontes, né, de matéria-prima para a produção de biodiesel. Então, você conseguiria baratear. Mas também está atrelado a muito interesse também. Por isso que hoje é produzido muito com óleo de soja, né? Então, tem a parte de política também, né? Existem os interesses políticos e econômicos que estão por trás, mas a cada ano a gente sempre tem um avanço, né? Há alguns anos atrás utilizava-se apenas menos biodiesel, hoje já se utiliza mais. Já que você entrou nesse assunto também, como é que você vê essa disputa, no caso, por exemplo, as empresas que produzem esse petróleo, elas fazem algum tipo de pressão para que os biocombustíveis não sejam inseridos no mercado? Ou elas mesmo que já estão inovando e estão produzindo esse biodiesel? Então, a Petrobras, por exemplo, ele tem tecnologia para produzir biodiesel, ele produz biodiesel. Na verdade, não é que a pressão que eles têm é justamente o gasolina e o diesel ser muito barato. Então, é isso que eles têm. Eles têm na mão isso. Eles vendem um combustível muito barato. Então, essa seria a pressão. Mas, assim, eles não têm nenhum tipo de... tentar pressionar o governo a não fazer políticas para a produção de biocombustível. Porque eles não precisam. Por causa do preço mesmo. O preço ainda tanto que o etanol está aí, né? O etanol é uma realidade. Mas, com o tempo, isso aí vai ficar mais barato, porque cada ano que passa você tem, né, desenvolvimento de tecnologias aí para baratear o processo. Outra coisa que eu andei pesquisando aqui, vendo, o biocombustível, o biodiesel, no caso, ele tem uma lubricidade muito maior do que um petróleo, no caso, né, o diesel comum. Isso é realmente uma verdade? O biodiesel ele é diferente. O tratamento que a gente tem que dar é justamente para tornar ele você utilizar no motor, sem modificação. Um dos problemas do biodiesel é a presença de insaturações, que são duas ligações no carbono. Então, com alta temperatura, ele começa a aglutinar e formar goma, e entope o bico injetor. Então, ele tem propriedades físicas diferentes do diesel, sim. Ele tem um poder calorífico menor. Então, mas, por exemplo, ele tem parâmetros que o biodiesel torna ele interessante também, como o número de cetano. Então, ele tem propriedades que são boas, se comparado com o diesel, e são ruins também, porque são dois materiais diferentes. Mas, no geral, o biodiesel é melhor que o biodiesel por ser de fonte renovável, e já é bem melhor que o diesel, né? Você tem um impacto no meio ambiente menor. Então, por isso que... Só que as propriedades físicas dele são diferentes. Mas o biodiesel
por exemplo, o número de cetano na blenda, ele melhora o número de cetano. Então é uma coisa positiva. Mas, por exemplo, o poder calorífico dele, ele libera pouca energia na combustão. Então ele já baixa o poder calorífico numa blenda com diesel, por exemplo. Ele tem o poder calorífico mais baixo. Então, dependendo da propriedade, você tem vantagens e desvantagens. Mas, no geral, os dois, né? Se você for analisar, os dois são bons. Mas o um polui bem menos, né? É renovável. Você fecha o ciclo aí com 90% de carbono. Outra coisa também que eu acredito que deve ter maior vantagem também é no caso dos produtores rurais, né? De ter maior produção rural e não ter tanto esse êxodo, né? Para outras fontes de trabalho, né? Exatamente. O apelo que existe do biodiesel hoje é que ele precisa de subsídio do governo? Precisa, é caro. Mas ele é uma fonte de geração de emprego do homem no campo. Você precisa plantar, você precisa colher, você precisa trabalhar ele numa usina. Então você gera emprego. Então é uma coisa interessante. Além de você estar contribuindo com o meio ambiente. Ele contribui com o meio ambiente por ser renovável, contribui com o social por gerar emprego e econômico também, né? Porque se você gera emprego, você melhora a economia do país. Então é estratégico, chega a ser estratégico para o governo. No Brasil, só não se produz mais porque não tem matéria-prima suficiente para atender a demanda. Né? Entendi. A frota de caminhão do Brasil é muito grande. Isso é um problema? É um problema, né? Porque você tem um déficit aí, você produz menos óleo do que você precisa. Você precisaria estar produzindo mais. Ou encontrar outras fontes de óleo, como, por exemplo, o óleo de tilápia, que é de segunda geração, material que seria descartado. Babaçu seria uma alternativa também. Óleo de... Outras fontes de óleo de mamona também. Então, a gente está variando as fontes de matéria-prima. É o grande desafio, né? Isso. O estudo desses biocombustíveis, ele chega a ser mais caro do que o estudo, por exemplo, para alcançar níveis mais profundos do pré-sal? Exatamente. Para você atingir o pré-sal, que é uma camada lá, o Brasil desenvolveu a tecnologia, hoje é uma realidade, já se retira o petróleo do pré-sal, e é investimento, é interesse, é estratégico. Então o governo tem um X do PIB que vai para pesquisa, e os pesquisadores enviam o projeto, e existe aí um X de dinheiro que vai para o biocombustíveis, né? Claro que o interesse maior é retirar o petróleo lá do pré-sal, né? Mas também existe o apoio à pesquisa de biocombustíveis. Então é tudo estratégico. Chega a ser a nível político, né? Então você tem tudo isso. Mas no Brasil não deixa a desejar, não. Ele está no top, está na vanguarda da tecnologia na produção de biocombustíveis. Tanto o etanol de primeira, segunda, terceira geração, como o biodiesel também de primeira, segunda, terceira. Ele não deixa nada a desejar. Certo. A gente tá falando muito de combustível para carro, né? Mas ele tem outras utilidades também, né? No caso de ferrovias, aeronaves também, esse tipo de estudo também prevê essa substituição por esses outros meios de transporte? Sim, por exemplo, a aviação, você pode tem o bioquerosene, tem países que já estão na frente nisso. Por exemplo, a Argentina, ele produz muito bioquerosene para usar na aviação. O Brasil está começando ainda. Aí tem exemplos por aí que o combustível líquido pode ser substituído por biodiesel ou etanol, né? O bioetanol. E a intenção é usar esses biocombustíveis em todos os meios de transporte. Da aviação, nos carros, nos caminhões. E essa é a meta assim, que a gente almeja, né? A sociedade almeja. Isso ele tem muito mais incidência em países europeus, que por ter mais ferrovias, por exemplo, ter o maior uso de aviação também? Tem, cara, tem países que já utilizam, assim, um grande exemplo, assim, mundial é a Argentina, que já está na frente da produção de bioquerosene para aviação. Então, é um desejo de todos nós, né? Que todos os meios de transporte utilizem o biocombustível.
E esses biocombustíveis, eles são compatíveis com os materiais que a gente tem, por exemplo, no motor? Você falou que tem esse estudo para não trocar os componentes do motor, né? Tem esse problema de ele se aglomerar ali no bico injetor. Tem alguma incompatibilidade com plástico, com a própria borracha, esse biocombustível? Não, não tem problema nenhum, ele não é um material corrosivo, você pode utilizar ele. E com o motor não tem problema. Tem problema com o próprio biodiesel. Então, o biodiesel em altas temperaturas ele tem a tendência de formar gomas. Então, o interesse nosso é produzir um biocombustível que você não precisa alterar o motor. Porque aí a montadora não vai ter desculpa nenhuma de não utilizar. Né? Não utiliza, tá ali, a gente vai utilizar. Então, é a intenção a gente está desenvolvendo esse tipo de biocombustível. O etanol não tem esse problema, então, que é um processo mais simples, é um combustível homogêneo e você não tem problema de aglomeração desse combustível no bico injetor. Então, o Brasil já tem tecnologia, né? Os carros flex, no mundo inteiro já tem, então dá para utilizar o etanol. O etanol já é uma realidade, né? No Brasil, isso é uma grande, assim, é um orgulho, né? E a gente está aí, o Brasil está aí para tentar colocar o biodiesel aí no mercado, né? No mercado para ser uma realidade. Você citou essa terceira geração, falando um pouco das algas, né? Sim. Quanto se pode dizer que ele evoluiu desde a segunda geração para essa terceira? Ela é uma evolução grande mesmo? É uma evolução grande. As algas ele tem a vantagem de você não produzir, não precisar grandes extensões de terra. E o crescimento dele é muito alto. Ele produz muito óleo. Então, se você... O óleo de palma, se eu não me engano, ele é o vegetal que tem maior rendimento por hectare, por biomassa, entendeu? Então, tem um cálculo que é feito. A alga, ele tem um rendimento muito alto, então ele produz muito óleo. Então, você pode aproveitar o óleo da alga para fazer o biodiesel e a extração, o que vai sobrar da maioria dessa biomassa é o carboidrato, que você pode utilizar para fazer o etanol. Então, você aproveita 100% da biomassa, por isso que é um biocombustível assim, que a gente tem muito otimismo, todos, né? Porque você aproveita 100% da biomassa, não joga nada fora, ele cresce rápido, rende muito óleo, e ele também, como ele tem o crescimento rápido da biomassa dele, ele sequestra carbono, que se diz, né? Porque ele retira o gás carbônico da atmosfera por causa da fotossíntese, como ele tem o crescimento muito rápido. Então, ele acaba sendo até... Antes de ser... Ele é um combustível renovável, ele tem, comparado com uma planta terrestre, ele tem o maior poder de sequestro de carbono. Então, ele até nisso, no crescimento dele, antes dele ser utilizado como biocombustível ali no motor, ele já é vantajoso nesse aspecto também, porque ele retira o gás carbônico, que é o grande problema hoje do aquecimento global. Né? E nesse caso teria plantação de alga? Não, né? Ele é cultivado ele precisa de água, tem algas marinhas também, então você precisa de água. E tem vários tipos de cultivo, são os bioreatores. Então ele precisa de luminosidade. Então tem reatores que são coluna, então você pode ter várias colunas de 2 metros ou mais, e colunas produzindo alga. Você pode produzir ele em piscinões abertos também, outra possibilidade, né, que são os open ponds, que hoje já se tem bastante pesquisa sobre isso. Então tem vários tipos de bioreatores que eles precisam produzir em ambiente aquático, né? Então mesmo assim, como é volume, você precisa bem menos espaço para cultivar ele. Isso que é interessante. Tá certo. Levi, nosso tempo aqui está se acabando. Queria que você fizesse suas considerações finais. Faltou alguma coisa da gente ser importante da gente falar? Sim, eu acredito que foi bastante legal, assim. Eu acho que deu para esclarecer bastante coisa.
que são as dúvidas que surgem aí no dia a dia, né? E eu particularmente estou satisfeito. Tá certo, então. Levi, muito obrigado pela sua presença. Então o programa TV Câmara Entrevista vai ficando por aqui. Na próxima semana a gente volta com mais. Até lá!